E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a notação científica. Notação científica é muito usada na física e na química para representar números muito grandes ou muito pequenos de serem escritos na forma convencional. Como vocês podem ver, esse é o tamanho aproximado de um átomo de oxigênio. Tem muitos zeros depois da vírgula, um número muito pequeno. E esse número grandão é aproximadamente a massa do planeta Terra. Então, trabalhar com números com uma grande quantidade de zeros pode ser muito trabalhoso. Para isso, use-se a notação científica. Bom, primeiramente, nós vamos aprender um pouquinho sobre as potências de base 10. Potência de base 10 é um tipo de notação científica. Ela é usada para representar múltiplos ou submúltiplos de 10. Bom, como nós vamos representar esses números em potência de base 10? Por exemplo, o número 100, eu posso escrevê-lo como 10 vezes 10. Escrevendo em forma de potência, eu tenho 10 ao quadrado. O número 1000, eu posso escrevê-lo como 10 vezes 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Observem que esse númerozinho aqui, o expoente, ele representa exatamente a quantidade de zeros que eu tenho. Então, se eu tenho o número 100, eu tenho 10 elevado ao quadrado, porque eu tenho 2 zeros. Se eu tenho o número 1000, 10 elevado ao cubo, porque eu tenho 3 zeros. Então, aqui, basta fazer o seguinte, 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado à quinta, porque eu tenho 5 zeros. E os submúltiplos, como nós vamos trabalhar? Bom, nós podemos escrever esse número como uma divisão, 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, que ainda nós podemos escrever como 1 sobre 10 ao quadrado. Observe que quando eu passar essa potência para cima, ela vai ficar com o expoente negativo. Então, 10 elevado a menos 2. Notem que esse expoente é a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Então, para esse número, basta escrever 10 elevado a 1, 2, 3, 4. 10 elevado a menos 4. Então, usem essa dica para não ter que escrever esse tanto de 10 para representar a potência de 10. Basta contar a quantidade de zeros, quando for um múltiplo, e a quantidade de casas depois da vírgula, quando for um submúltiplo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.